Quer conhecer um pouquinho de como fazer esse degradê de 2 ou de 3 cores? Então vem comigo! Hello pessoal, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho de como fazer um degradê de 2 ou 3 cores, né? Aqui eu tenho o Jardim Secreto, que é um dos livros que eu utilizo para teste. Quem não acompanhou o vídeo completo de folha por folha dele, com as pinturas, eu vou deixar aqui na descrição e no card. Eu já tinha feito tanto esse degradê de 2 cores, quanto o degradê de 3 cores, que eu postei lá no Instagram, que também vai estar aqui na descrição. E eu trouxe para vocês pediram aqui nos comentários alguns vídeos de pintura, de degradê, então eu trouxe aqui para vocês. Então hoje a gente vai utilizar o kit de lápis de cor da Faber-Castell Super Soft, que eu sempre mostro para vocês, de 100 cores. Então, nessa pintura avermelhada com preto, eu estou utilizando o 760, que é o vermelho, e o 712, que é o preto. Para a opção de 3 cores, que foi o caso dessa lateral aqui, eu utilizei também o 764, tá? Que a princípio ele vai ficar de stand-by. Então, vamos utilizar essas 2 primeiras cores para fazer esse mesmo degradê aqui na lateral. Já posicionei o desenho e vamos começar a colorir. Então, enquanto eu vou colorindo, eu vou explicando algumas informações que eu percebi ao longo das minhas pinturas. Eu costumo bastante iniciar com o tom preto, ou melhor, o tom mais escuro, quando eu quero que o meu desenho, a minha pintura, ela fique mais escura. E eu utilizo o tom claro, em princípio, quando eu quero que a pintura fique mais clara. Nesse caso, eu quero que o tom preto fique mais escuro, então eu começo com ele. A principal vantagem do lápis Super Soft da Faber não é propaganda, tá, gente? É porque eu realmente gosto muito dele. A principal vantagem dele é que, por ser muito macio, você consegue ir fazendo camadas na pintura, que é o mais importante na hora de fazer o degradê. Se você tem um lápis que não faz, que o risco é muito grosso ou muito forte, então você acaba não conseguindo um degradê muito legal, né? Ele fica aí separadamente. Então, você não tem aquele efeito degradê que você espera. Não tem relação com o preço. Tem muita gente que pensa, porque o lápis baratinho, ele não vai ter o mesmo efeito do lápis caro. Normalmente sim, porque o preço normalmente está atrelado à qualidade. Mas tem algumas marcas aí que trabalham com bastante qualidade, mesmo com o produto sendo de baixo custo. Se vocês, inclusive, quiserem um vídeo, eu mostro um vídeo para vocês dos tipos de lápis de cor, como que eu utilizo. Outro ponto importante é que quando a gente está pintando, muita gente se preocupa com a estética do primeiro desenho, com o 10º desenho, mas na verdade a gente só vai melhorando conforme a gente vai colorindo. Então eu, por exemplo, só passei a fazer degradê depois de muitos anos pintando de forma brusca, de forma direta, né, enfim. E esse livro, por exemplo, ele mostra bastante disso. Eu expliquei um pouco lá no vídeo de folha por folha, né? Se vocês quiserem um vídeo também de outras opções de degradê, vocês me avisam que eu trago outros vídeos, ou trago mais pintando esse desenho aqui. Deixem nos comentários tudo que vocês quiserem aqui do canal que eu vou trazendo. Eu fiquei muito tempo para continuar esse desenho. Tem mais de 1 ano que eu comecei ele. E a minha ideia para terminar ele é utilizar apenas os tons verde, azul e vermelho. Esse vermelho foi canetinha em gel, o amarelo, o verde e o azul foram canetinhas em gel. Esses que estão em tons de degradê vermelhos, eu fiz a lápis de cor. Tudo isso eu tô postando lá no Instagram. Então, se vocês gostam de ver colorindo, se vocês gostam de conhecer as técnicas, os materiais que eu utilizo, pode ir lá no Instagram que vocês vão adorar os vídeos. Pronto, agora que eu fiz todo o degradê, às vezes pode acontecer de você achar que algum ficou marcado. É melhor que você corrija a primeira camada agora do que depois que você passar a segunda camada, que vai ser da outra cor.
porque ela pode ficar marcada. O lápis da Super Soft da Faber não é muito bom quando você passa muito forte um em cima do outro. Depois não dá pra corrigir, então você teria que trabalhar ele 100% aí na mãozinha leve. E lembrando, isso aqui eu não tô fazendo força nenhuma na mão, minha mão tá super leve. Tem hora, inclusive, que o lápis nem bate na folha. Então, agora vem a mágica. Tem duas opções. Você pode passar de maneira forte o lápis direto na pintura, ou você pode ir passando camadas por camadas, fininhas como foi feito aqui. Eu pego o lápis de cor, utilizo ele, ó, minha ponta inclusive tá quebrada, olha aqui. Mas a gente vai usar ela quebrada assim mesmo. Que aqui é assim. Vou mostrar pra vocês que tudo é possível. Lembrando que, inclusive, eu não enxergo muito bem de longe. Eu mesmo utilizando óculos. Então, eu até mostro pra vocês no Instagram como que eu faço pra pintar os meus desenhos. Eu pinto muito pertinho, praticamente o rosto no papel. E aqui com vocês eu pinto muito mais longe. Então, eu demoro muito mais pra chegar no resultado. Mas aqui é uma terapia, né? A gente vai pintando. Isso aqui é muito triste, tá? Muito triste. Tem gente que vai ver eu fazendo isso, vai chorar. Por quê? Pra quem sabe, entende de lápis, de cor, não é qualquer apontador que se usa, tá? Se você utilizar um apontador que não é de boa qualidade, você pode estragar a ponta do seu lápis. Mas o que eu tenho aqui é esse agora, então é ele que a gente vai usar. Ó, fiz a minha primeira pintura. Não gostei? Vamos corrigir para as outras. Não sai fazendo tudo igual. Ah, gostei, vou manter? Beleza. Então, por exemplo, eu achei que ele ficou um pouquinho claro demais. Eu queria que tivesse ficado mais escuro. Então, é possível corrigir. Então, agora vamos escurecer um pouco mais o desenho para conseguir chegar num tom mais parecido com esse aqui. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque quando eu fiz os desenhos, eu comecei com essa ponta mais preta aqui, ó, que é o lápis preto bem pigmentado na pontinha, para fazer esse efeito, tá? Muito cuidado para quando você pigmentar demais, não deixar marcado. Outro ponto importante também, não mudar a direção do lápis. Se você muda a direção do lápis, você pode causar um risco que não vai ter volta para refazer. Muita gente costuma utilizar, muitos desenhistas e artistas profissionais utilizam folha base, né? Que é uma folha que fica do lado, assim, uma folha de suporte, de rascunho, que eles utilizam para fazer os testes da ponta do lápis. Inclusive, após apontar o lápis, tem que ser feito esse teste para garantir que você não vai ter uma pigmentação muito maior ou um risco indevido, né, no desenho. Eu costumo muito utilizar daquilo que eu tenho no momento. Então, se eu tenho a folha, eu faço o teste com a folha. Se eu não tenho, eu não faço. Se eu tô num dia que eu gosto, eu faço. Então, a gente não tem uma regra específica. Inclusive, se você tá procurando pintar de maneira divertida, mas bonita, pode seguir o canal que vocês vão amar. Inclusive, ativa o sininho de notificações que a gente tem vídeo todo domingo. E aproveita e dá um like, que eu vou saber que vocês gostaram desse conteúdo e eu vou trazer outros conteúdos como esse. Inclusive, se eu não comentei, né? Esse vídeo foi um pedido de um dos inscritos aqui do canal. Fiquei muito feliz. Prontinho, pintura finalizada.
mesmo a ponta do lápis tendo quebrado um pouquinho, ainda foi possível a gente conseguir concluir. E só de olhar os dois tipos de pintura já dá pra ver a diferença delas, que a primeira folha ela ficou muito mais clarinha e as demais ficaram mais escuras. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E deixa nos comentários qual o próximo degradê que vocês querem ver ou qual o próximo vídeo que vocês querem ver que eu trago pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!